pessoal, olha. Eu sou cabaço. A gente sabe. A grande sacada da escola e da vida é você aprender a resolver problemas. Você, quando for contratado um dia para ser empregado e tal, ou se você montar o seu próprio negócio, a questão é que você vai estar sempre resolvendo problemas. Então você vai montar uma empresa, você vai resolver problemas de logística, você vai pensar. Então a ideia da escola é que você aprenda justamente isso, como raciocinar diante das situações. Então nós já demos as ferramentas para vocês, que é a matemática, e já demos a teoria, né, da parte do princípio da igualdade das trocas de calor. Agora a gente tem um problema aqui, né? O pequeno cilindro, que a ideia é como é que você pensa para resolver isso. O pequeno cilindro de alumínio, 50 gramas de massa, está numa estufa. Num certo instante, a gente tira o cilindro lá da estufa, rapidamente joga numa garrafa térmica. Lá dentro tem 330 gramas de água. Lá, aí a hora que coloca lá dentro, a gente percebe uma garrafa térmica especial com um sensor de temperatura, sei lá, e a gente viu que a temperatura passou de 19 para 20. Bom, como é uma garrafa térmica, ela não vai absorver calor, já estava lá tudo bonitinho. Calcule a temperatura da estufa no instante em que o cilindro foi retirado. Aí tem os dados aqui. Então qual é a sacada? Calcular a temperatura da estufa é calcular o quê? A temperatura inicial mais a final. Está faltando uma coisa. A temperatura inicial do cilindro. Então não sei se todo mundo sacou isso. Tem gente que ficou pensando na estufa, né? Então como é que eu vou achar a temperatura da estufa? Não tem dado nenhum, não. Então calcular a temperatura que estava na estufa é calcular a temperatura inicial do cilindro, tá? Então virando aqui, ó, vamos ter o princípio da igualdade das trocas de calor. O que eu vou ter? Água mais cilindro de alumínio. Vou colocar um Czinho de cilindro igual a zero. Aí é só jogar as pontinhas e fazer. Pode fazer direto já? As massas, pode fazer direto? Então, olha só. Não, aliás, vamos lá. QA é massa, calor específico, TF menos TI de A. Né? Então, só para relembrar, isso aqui é a fórmula que calcula a quantidade de calor perdida ou ganha, ok? Muito bem, só que no caso aqui, a água vai ganhar ou perder calor? A água vai ganhar, que ela estava com 19 e foi para quanto? Para 20, né? E aqui o cilindro, massa do cilindro, calor específico do material que constitui o cilindro, temperatura final menos temperatura inicial, tudo isso igual a zero. Então me ajuda agora a montar as coisinhas aqui, ó. Massa da água 330, calor específico da água, temperatura final da água 20, temperatura inicial 19. mais, agora o cilindro, a massa do cilindrinho lá 50, calor específico, temperatura final 20, porque passou de 19 para 20, se equilibraram no 20 lá, menos a temperatura inicial, que é justamente o que eu quero saber, ok? Agora virou uma questão matemática. Alguns aqui chegaram nessa linha, pelo menos, assim, conseguiram montar e depois não conseguiram desenvolver matemática o suficiente. Professor, o Cabaceiro não podia de mais 220, mais de 330. Acontece. Chama-se ato falho, né? Se for na hora de atravessar a rua, pode morrer, né? Mas o médico não deu nada. O cara 50 e então. Bom, isso mesmo. Ó, presta atenção aqui numa coisa. O japonês lá que acertou, ele fez isso vezes isso, depois fez distributivo. Isso vezes 20, menos, isso vezes 19. Fez toda a conta lá, né? Mas não precisava, porque olha só, Jeff, olha só, ó. 20 menos 19 é 1. Então 1 vezes 1. 1 vezes 330. 330, tá? Mas ele deu a volta, foi em Santo Amaro, pá, e tal, porque ele queria ali na Dutra. Foi em Santo Amaro, voltou, mas chegou, não tem problema. Agora aqui ele vai dar o quê? Ó, mais, se eu multiplicar isso aqui, deu quanto? 11. Deu 11.
Muito bem. 50 vezes 22 centavos dá 11 reais. Pronto. Vezes 20 menos TI. É Vinícius, né? Poxa, Vinícius, podia ter ganho meu ponto, né? Sou bom dia demais, sou não, Não, você é bom. Você chega em casa e conta o suspiro. 330. Atenção, distributiva. Certo, gente? Ó, esse vezes esse vezes esse. Então, 11 vezes 20. 220. Menos 11 vezes TI. 11 TI. Tudo isso igual a? Zero. Como isso é uma equação do primeiro grau, primeiro membro, segundo membro, né? Joga as letras para cá, fica melhor. Então, se eu somar isso aqui, dá 500 pessoas. Olha a bosta que eu fiz. Hã? Olha a bosta, eu coloquei 500. Poxa vida, não fala palavrão não, tá no vídeo, vai. Tá, você precisa de Jesus, menino. Tá? Precisa de Deus. Pô, passou para cá, deu 11. Bom, muito bem. Você entendeu agora onde você errou? Também achou seu erro? Né? Ou a moça lá que mostrou achou seu erro, querida? Mas parabéns pela tentativa. Tá bom? E aí, ó, vocês perceberam que o segundo ano eu não vou ter muito problema para aprovar vocês. Basta vocês fingirem que estão fazendo as coisas, já é uma coisa boa. Né? E o segundo ano não tem aquele monte de maloqueiro e tal, por isso que as provas já foram em dupla, né? O tio ajuda. Agora, se eu perceber que eu não sou nada para você, você tá. Pode se prejudicar. Eu ia falar uma palavrão, mas eu odeio falar palavrão. Não falo. Jesus é testemunho. Pronto. O 11. É bobeira, mas você tinha esquecido ali no MC, você mesmo. Ah, entendi. Aqui, né? Isso mesmo. Aqui é tudo da água e aqui é tudo do cilindro. Isso mesmo. Aí faz 550 dividido por 11. Fez a continha. E aí, se dividir 55. Por que eu pus final? Porque você é doido. Cala a boca. 55 dividido por 11 é 5. E aí coloca o zero. Temperatura inicial era de 50 graus Certo. Celsius. Pode apagar aí.